Olá, pessoal, todo mundo, nossos ouvintes da FM Cultura e o pessoal que também nos acompanha aqui no canal do Pensando Bem, abrindo mais um Pensando Bem hoje, Juremir. O papo vai ser para relembrar uma grande conversa sobre o rap gaúcho. Pois é, o Rafuage e o Piá sabem tudo dessa cultura, essa verdadeira cultura, cultura de periferia, cultura de criatividade, o mundo aí do hip hop. Agora tu falasse correto, o hip hop. O rap está dentro desse mundo do hip hop, que tem o grafite, né, que tem várias manifestações, Muitas. A dança, né? E esses caras são bons, hein? O Rafa conhece muito e o Piá é uma lenda, né? Desde a Ipanema FM, sabe muito. E essa conversa com eles foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Ainda não estávamos aqui na Famecos, mas já no Pensando Bem da ProHub. É isso aí, vamos ouvir. Vamos lá. O papo hoje, gente, é sobre hip hop. Exatamente. Estamos recebendo aqui Rafuage e o meu querido amigo Piá, DJ Piá. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos assistindo aí, nos ouvindo também. E é Piá... sempre uma honra estar com os professores aí. Piá, o pessoal da Ipanema, né, de outras rádios, é uma voz bastante conhecida, né, da falecida Ipanema, né, Juremir? Falecida, mas sempre saudosa. Verdade. Quem não se lembra da Ipanema, hein, Piá? Cara, por onde eu ando, eu vou te falar assim, eventos assim, as pessoas sempre lembram momentos, né, da rádio. Eu vivo isso assim quase que diariamente, né? Qualquer coisa que eu estou ligado à música, à comunicação, tem alguém relembrando aí os momentos da Ipanema. E o momento que eu passei lá, também fiquei 17 anos na Ipanema, né? Tinha gente legal lá, era bom ouvir a Cátia Suman, Mauro Borba, Cara, Mary Mesari. Para mim, assim, que comecei a escutar a rádio muito cedo, né? Eu ouvia lá no 13.1 que eu roubei da minha irmã, que ela ganhou de 15 anos, eu roubei o som dela, né? Só eu ficava escutando, né? Aquele que tem aquele LEDzinho verdezinho, né? Sim. E daí, mano, eu ouvia, né? Lá, Cátia Suma e tal, na rádio. Comecei a ouvir uns raps ali, né? Run DMC, Beastie Boys, o Fat Boys. Comecei a ouvir na Ipanema, isso bem cedo, né, cara? 13, 14 anos. Nunca imaginei que depois eu viria trabalhar na rádio, né? Ser colegas daqueles meus heróis do rádio ali, né? E também aconteceu no período que eu fiquei na TV, na FM Cultura, a mesma coisa também, né? Tu, Rafa, tudo certo? E eu tive a honra de ser entrevistado inúmeras vezes pelo Piá. Inclusive, uma das minhas primeiras aparições em rádio foi na Ipanema, no projeto Rap Porto Alegre, um programa que era a sensação da década, eu diria. Né, Piá? Pô. Que o Piá liderou por quantos anos? 17 anos, né, cara? Já tinha programa de hip hop antes, Piá? Foi o seguinte, cara, a minha entrada na rádio, antes de completar aí a resposta, a minha entrada na rádio foi interessante porque a Cátia Suman criou um programa de hip hop, um programa chamado Motherfucker, muita gente não sabe disso. E esse programa era sexta-feira. E o programa, cara, assim, a Ipanema tinha essa característica de ter programas temáticos apresentados por alguém do meio. O cara lá do blues apresentava do blues, de heavy metal, e o de hip hop era o único que era apresentado somente por alguém que não era do meio. Porque estava bastante aquela onda do Ice-T, né? Tava surgindo esses grupos também que misturando com rock, então a Ipanema se identificou com a parada. A Cátia Suma criou o programa e o programa, cara, cresceu rapidamente, começou a ter vários patrocínios, mas o nome do programa era Motherfucker, porque os rappers falam Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker. Então o programa foi Motherfucker, só que daí ela sentiu dificuldade em vender um programa chamado Motherfucker, né? Em Porto Alegre, né? E daí é o seguinte... Nos anos 90. Coincidiu, né? Eu já com 51 anos, quando tu começa a olhar pra trás, mano, tu vê as coincidências da vida e como as vidas vão se encaixando. Agora o Rafa mesmo falou, foi lá na rádio, hoje eu tô fazendo um projeto que iniciou por ele, né, um documentário que eu estou fazendo parte. Então, assim, a gente, no primeiro momento, ele divulgou a música dele, agora ele está sendo, né, um produtor junto com a equipe, enfim. Né, a tua primeira entrevista era em Ipanema, Rafa? Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras em rádio, eu diria, né? Aqui bombou. Rádio, aqui bombou, assim, porque era, na verdade, né, um grande status para quem chegava lá sem entrevistado. Mas o Rafa foi entrevistado, inclusive, no Esfera Pública na Rádio Goiânia. É verdade, é verdade. Foi. É verdade. Aí é top. Mas daí... ele foi entrevistado como o Rafa artista, músico e tal, ou como
ou como patrono da Feira do Livro de Gravataí? Não, essa... Eu ainda não pertencia ao clube, Juremir. Ele ainda não era do clube Não dos era do patronos. clube. Não, ele foi entrevistado por tudo que ele representa. verdade. Artista, Com certeza. ativista, agitador, tudo mais. Em setembro, um documentário que ele fez... Mas aqui eu dei uma informação Bomba para quem seca. acha que eu tava de sacanagem. O Rafa foi, o ano passado, patrono Foi da Feira do Livro de Gravataí, é isso? Foi isso que eu Aliás, falei. parabéns à Feira Obrigado, do Júlio. Livro de Gravataí. E foi ô, uma Rafa. baita feira. Foi uma baita feira e a gente conseguiu fazer uma dinâmica muito legal, que foi, inclusive, quebrar aquele conservadorismo da sociedade acerca das culturas populares, periféricas e intervenções de batalha de rima no meio da Feira do Livro. Olha só. Coisas que conectavam, né, o hip hop com o movimento daquela situação. Ou seja, rimar sobre o tema do livro, rimar sobre a capa do livro, rimar sobre o livreiro, rimar sobre, né, o público que colava. Então, foi algo fenomenal. Mas o meu lado artístico, né, cara, hoje ele tá muito, muito baixo, assim, né? Inclusive eu falei nos bastidores que eu tô retomando o meu lado artístico, né? Tô gravando músicas novas para lançar em 2025. Por quê? Historicamente, a minha carreira, os holofotes que caíram em cima dessa carreira artística, seja pela qualidade musical, literal e outras questões, acabaram espelhando ou iluminando, eu diria, não espelhando, iluminando os projetos em que eu me comprometi coletivamente a construir. Né? Então foi assim na Casa do Hip Hop lá em Esteio, foi assim com o Museu do Hip Hop aqui em Porto Alegre, foi assim com outros inúmeros projetos que eu fiz. E retomar essa carreira artística, né? Ter oportunidade também de estar sendo entrevistado, compartilhar as ideias, os pensamentos, né? A dinâmica que eu levo na minha carreira e no meu trabalho como um todo, para mim é sempre fundamental, porque é isso, eu estou voltando justamente para intensificar, né, a continuidade dos projetos, porque é muito, hoje, numa avaliação assim, né, de tudo que eu já fiz, o mais fácil não é tu ter o mais difícil, na verdade, não é tu ter a ideia, nem tu implementar a ideia. O mais difícil é tu manter a ideia, né? Essa é a minha avaliação, Juremir. Passar 10 anos aí de gestão de projetos, né? Sim. O mais difícil é manter a ideia, né? Ativa, crescente e pulsante, né? E tô tendo esse desafio, não chamaria de dificuldade, mas esse desafio agora sobre a continuidade do Museu do Hip Hop, né? Que é um projeto que está empregando aí, por exemplo, 52 pessoas e a gente está nessa etapa de ampliar para um plano de quadriênio, de 2026 a 2029, né? Podendo ter mais tranquilidade de trabalhar e atuar no Rio Grande do Sul. Vê só como isso é interessante. O Maquiavel já dizia o seguinte, o difícil não é tomar o poder, é manter. Manter o poder. Depois que o cara tá lá, e aí como é que fica? Se não... Eu nem sabia dessa lei do Maquiavel. Eu fiz a minha filosofia própria, né? Filosofia, tu é maquiavélico. Mas olha que interessante. Rafa Maquiavélico. Essa maldição, essa bênção da arte, né? O Nando tá voltando também com a sua carreira artística, né? Verdade. Quem não sabe aí, né? Inclusive temos 3 rappers aqui nessa mesa. Olha só, sou um parceiro só do Piá. É interessante o Rafa falar, cara, que essa coisa da arte, pro cara que nasce com essa coisa da criatividade, né, da arte, da música, como ela volta, né? O Nando não consegue se afastar da parada, né? O Rafa com inúmeros projetos, claro, que ligado ao hip hop, assim como eu, é uma coisa que vai e volta, né? Tu dá um tempo, às vezes tu fica bravo com a arte, tu fica bravo contigo mesmo, mas vai lá e se apaixona por ela de novo e ela te chama. Eu queria tocar num negócio, porque até pra gente falar um pouco mais do hip hop, né? Às vezes o cara diz, eu vou ouvir um hip hop, não sei o quê, ou eu vou dançar um hip hop e tal. E o hip hop é um movimento que trabalha mais do que isso, né? Ele tem lá a dança, ele tem a música, ele tem o grafite. Mas esse é o momento que se fala em 50 anos, né? Se tem como marca do hip hop. Eu queria entender de vocês por que 50 anos, onde é que nasce isso, por que essa data é definitiva, assim, como ali começou. O hip hop é uma cultura, né? Que engloba nos seus elementos primários 4 elementos. DJ, o grafite, o breaking, que inclusive esse ano foi modalidade olímpica em Paris. E o foi MC. legal, né? Foi, Nossa, claro. Foi muito legal. bonito. Não teve tanta visibilidade quanto eu achei que deveria ter tido, mas foi muito bacana a participação, moveu inúmeros artistas, b-boys, b-girls do mundo inteiro, etc. Né? Então o cara, quando vai ouvir um hip hop, na verdade, ele vai ouvir um rap. Ele vai ouvir um rap, né? Ele Vai ouvir o DJ, vai ouvir o rap, né? Deixa o Rafa continuar. Não, mas é só esse raciocínio de entender porque o KLJ, o DJ do Racionais, né, o mestre KLJ, ele tem uma frase emblemática dele, assim, agora eu vou trazer os pensadores
Deste lado de cá, Juremir. Muito bom. O KLJ tem uma frase que ele diz assim, olha, o hip hop não é movimento, porque se fosse movimento já tinha acabado. Já tinha acabado, nesses 50 anos já tinha acabado. O hip hop é uma cultura, né? Que tem suas bases oriundas de África, Jamaica, mas no Bronx ele dá o pontapé inicial para o mundo, né? Em 11 de agosto de 1973, com o Kool Herc e a Cindy Campbell. É uma cultura em movimento. Muito bom. Mas esse pontapé foi, inclusive, o que hoje o hip hop faz com maestria, que é a relação da cultura com a educação. Começa tudo junto, quando tu tá mais ou menos esse marco. Começa ali junto a dança... As coisas já existiam, né? Nada, não existe algo assim que, pum, criamos hoje, assim, né? O tempo de maturação das coisas, inclusive... Só fazendo um parêntese, é que a gente vai abrindo parêntese por parêntese. Tá lá na China, janelas, né? Janelas. Mas, por exemplo, ano passado a gente entregou pro IFAM o inventário participativo do hip hop brasileiro. Não sei se sabia disso, Juremir. Não sabia, não. Nós criamos um inventário dos 26 estados e o Distrito Federal. É o único documento no Brasil existente, 2.033 páginas, que a gente fez um apanhado, uma investigação histórica para compor esse documento e pedir ao IFAM o registro e o título de patrimônio material do país. Então, por exemplo, nesse momento a gente está questionando, inclusive, o IFAM sobre a questão normativa do próprio IFAM, porque o IFAM reconhece culturas a partir da relação de 3 gerações, né? E 3 gerações, segundo o IFAM, de 25 anos cada geração. Ou seja, nem eu vou estar vivo para ver isso aí, cara. Tá ligado? Então a gente tá questionando, porque o hip hop, Piá, e o Piá pode me confirmar ou me corrigir, a gente tem uma contagem de geração muito mais dinâmica. Talvez de 10 anos, eu diria, inclusive. Né? Por exemplo, o Piá é um cara que tem 20 anos, 15 anos a mais do que eu, né? Mas ele é de 2 gerações antes da minha, provavelmente, né? Porque ele é antes do da Guedes, né? Aí vem o da Guedes e vem o Rafuage, por exemplo. Então, ele tá a 2 gerações de mim. E essa contagem de geração, por que eu tô dizendo isso? Porque justamente a gente tá provando que não só a nossa cultura no Brasil, enquanto hip hop, né, com 40 anos, não tem 50 anos no Brasil. É datado de 83 no Brasil. Mas com 40 anos no Brasil, as coisas também não aconteceram do dia pra noite como nos Estados Unidos, né? Os elementos já estavam soltos. O grafite é uma técnica milenar, né, cara? Que não praticamente é do hip hop. Ela é milenar, mas as técnicas que foram encampadas em cima dessa técnica milenar trouxeram a perspectiva do grafite hip hop, tá ligado? Assim como, né, quando a gente fala dessas questões que vêm de antes, o breaking, originalmente o breaking, ele também é um acúmulo histórico-cultural, principalmente do movimento negro, né? Da capoeira, dos passos do James Brown, dos passos do Tony Tornado aqui no Brasil. Assim como outros tantos que deram um acúmulo e a musculatura para compreender. Porra, isso é breaking. O filme Beat Street, Piá, deve ter sido o primeiro contato da galera com o break aqui, né? O Beat Street, em 83, 84, o Break Dance, foram filmes que impulsionaram, né, aquele movimento breaking de 83, 84, onde muita gente entrou, que eu entrei nessa também, né? E o que o Nando falou, esse marco que se fala de 50 anos, agora já 51, ele acontece no dia 9 de agosto. Eu fiz aniversário, nasci no dia 10, um dia depois do hip hop. Olha, de agosto. Como é que foi esse nascimento? Foi aqui em Porto Alegre, tudo certo. Mas assim, o que acontece? Esse DJ Kool Herc que o Rafa citou, no segundo semestre, o Kool Herc tinha ali, né, 16, 17 anos, no segundo semestre dos Estados Unidos é onde começam as aulas. E a irmã dele, eles não tinham dinheiro para o material escolar. E eles resolveram fazer uma festa na casa deles, nesse dia 9, para arrecadar dinheiro para o material escolar. Ele é a irmã dele, a Cindy Crawford. O que aconteceu? Nessa festa, o DJ Kool Herc vinha desenvolvendo uma técnica que era pegar 2 músicas iguais e tocar ela e pegar só o breakbeat. O break, né? O Breaking Boy tem esse nome muito por causa disso. Do break. O que é o breakbeat? O breakbeat é a parte de percussão da música. É a parte ali onde fica só, geralmente, a bateria, a percussão e o baixo. Né? Então, o que acontecia? As músicas tinham uma introdução assim, ou às vezes no meio da música ficava o breakbeat. O que aconteceu? O Kool Herc pensou, por que não botar só a parte boa da música?
né? Já era uma época já funk. Tirou a enrolação da música. Tirou a enrolação. Né? Foi direto ao ponto. Porque lembra Sofria de ansiedade. Pra que essa frescura? Se tu pensar as músicas, até as músicas românticas, né? Sim. Quantos groovezinhos ela tem do soul, do funk, tem um groovezinho inicial e a música depois é totalmente diferente, né? Então, o que aconteceu? Ele teve essa ideia, enfim, foi o cara que, né, que ficou, né, acreditado a ele, a pegar 2 discos iguais, só pegar aquele ponto da música. O que aconteceu? Logo depois, um cara chamado Graham Masterflash, que é o nosso cientista do hip hop, ele era um cara que ele estudava eletrotécnica, então ele pegava os equipamentos no lixo e fazia equipamento. Então, esse cara refinou a técnica do Kool Herc. Ele fez uma marca no disco com lápis para que ele fosse mais preciso e ele criou uma escuta para poder pré-ouvir a música. Até então era uma mesa de som e o DJ tinha que olhar ali o suco e botar no tempo certo. E nem sempre o Kool Herc acertava. Já o Grandmaster Flash deixou a técnica mais apurada. E o África Bambara, que é um cara que já esteve aqui em Porto Alegre, né? Nós já tivemos contato com ele, é acreditado ele a esse nome de hip hop. Não que ele tenha inventado, mas ele foi o divulgador. Ele, na festa dele, tinha os caras dançando break separado, tinha os caras fazendo grafite, até do DJ, né? O rap que era de improviso, na época, era mais para animar a galera. Ele juntou tudo isso numa festa e, pela gíria da época, ele batizou de hip hop, né? E criou o Zulu Nation, que é uma das associações, a né, primeira mais respeitadas do hip hop, porque ele fez parte do início, porque essa coisa que tem do hip hop, dessas batalhas, né, seja de rap, seja no break, que aconteceu no Bronx quando surgiu essa cultura, havia uma guerra de gangues muito forte. E de uma gangue chamada Ghetto Boys, os caras tiveram a ideia, resumidamente, né, de pacificar. Porque um não podia ir na quebrada do outro, como acontecia aqui em Porto Alegre nos anos 80, não podia ir na rua, né, do cara de cima que dava briga, né, simplesmente por passar na rua, né, Aquele mano. filme que lança o Eminem, né, que é mais ou menos isso. Eight Miles. O O Colors, né, na nossa... É aqui, uma guerra de rimas, né? Então, por que acontece essas batalhas? É uma coisa tradicional, como o Rafa falou, da cultura africana também, isso, seja em números da África, ou seja nos Estados Unidos, ou enfim, né, onde tem influência da cultura africana. Mas o que aconteceu? Os caras tentaram fazer um movimento de paz entre as gangues. E o que aconteceu? Um não podia ir na quebrada do outro. E esse Ghetto Boys era um grupo de latinos e negros, e os caras tinham uma banda também. A banda não era muito boa, mas era uma banda, e que os caras começaram a fazer jams chamando o cara de outras quebradas. E começaram a se desafiar no breaking. Não, cara, a gente não vai se matar, não vamos mais brigar, seja A por guerra território. por outros meios. E começou. E daí os caras começaram Guerra a curtir simbólica. porque o cara gostava de uma mina da outra quebrada, mas não podia namorar ela, porque não podia passar lá. E tudo isso foi levando que os caras começaram a se relacionar. Então essas batalhas de rimas, né, esses rachas de break que a gente chama, vem tudo desse início de pacificação, né? E por isso que a gente traz até hoje essa coisa muito social. E para tu ver que como essa cultura faz volta, ela começou na Jamaica, foi para os Estados Unidos, pegou as influências latinas e do soul, porque o Kool Herc era jamaicano, ele veio na Jamaica, pegou as técnicas, né, que é jamaicana, e o break que vocês citaram, esses powers movers, esses movimentos de break que tem mais mortal e giros, eles vieram porque nos anos 80 um ginasta americano ganhou as Olimpíadas e influenciou as pessoas. Aquele movimento que acontecia na rua, os caras faziam o movimento ginasta das Olimpíadas. E hoje o break volta para as Olimpíadas, influenciado um pouco pelas próprias Olimpíadas. Para quem viu o Michael Jackson naquela dança, né, eu perguntei pro DJ Neso, uma vez eu perguntei, professor, né, e aquilo ali era break, dançava o Michael Jackson? Eu disse, não. Aquilo não era break. Eu achei que era break aquilo que dançava o Michael Jackson. Não é break. Não era break. Mas interessante que, assim, o Michael Jackson pegou movimentos que vinham das ruas, né, de danças de rua, né? O Moonwalk, na verdade, ele divulgou como Moonwalk, mas é outro passo semelhante àquele. Moonwalk, como ele fala, não é Moonwalk. Mas é uma baita de uma visibilidade para esse movimento de rua também, sim, né? Com certeza. Sim, né? A estética do Michael Jackson era a rua, né? Inúmeros clipes. Dançava pra Gangsta, caramba, né? era, né? Imitou Gangsta, imitou. Mas Então como é que trouxe como é que ele é visto hoje por quem é do hip hop? Ele é visto como alguém que deu uma visibilidade extraordinária? O Michael Jackson? Ou alguém que se apropriou? Eu não tenho visão nenhuma sobre ele, assim, Não. em relação ao hip hop. Posso até estar equivocado, inclusive, mas eu, em particular, não tenho visão nenhuma. Eu do acho que Michael ele foi um Jackson. grande divulgador, né? Nos anos 80 ele teve umas rixas ali com o Léo Cool J, com outros caras, porque ele disse que era mal, né? I am bad. E o Léo Cool J lançou um disco chamado eu que sou mal, né? E, inclusive o Léo Cool J pisava na luva do Michael Jackson, o Run DMC pisava naquela época, mas depois tudo mudou, né? Eu acho que era um momento de contemporaneidade, assim, né?
Mas como a gente está com historiadores aqui, né, no meu lado, na minha frente, nós curiosos aqui, Mas né? nós estamos tendo uma aula espetacular aqui. Mas olha só... Vamos querer, inclusive, a parte da demonstração. Não, mas olha só que incrível isso. É isso. maravilhoso, vamos ver na prática. Que incrível isso, assim, o Michael Jackson é o rei do pop, extremamente inovador, né, mas ao mesmo tempo ele pegou esses passos que ele viu na rua. Se alguém viu o filme, alguém lembra do filme Pequeno Príncipe da década de 70, tinha um coreógrafo chamado Bob Fosse. Depois a gente pode procurar na internet. Se tu pegar o Bob Fosse, ele era um coreógrafo, cara, as roupas que o Michael Jackson usou no Thriller, os passos de dança, todos foi tirado do filme do Pequeno Príncipe. Agora, da apresentação do Bob Fosse. Normalmente as coisas têm muitas influências e quando começa a olhar para trás vai descobrindo sinais. O José Ramos Tinhorão, que era um nacionalista, o Nando conhece bem, era um crítico musical, assim, rabugento no fim. Totalmente rabugento. E ele defendia o Brasil acima de tudo. E aí ele dizia, não, esse negócio aí de rap, isso já existia no século XIX aqui no Brasil, chamava embolada. E aí ele ia lá na cultura negra, dos escravizados, e ele encontrava elementos e dizia, não, isso aqui já estava aqui. O que, no mínimo, sinaliza o seguinte, que as coisas se recriam, elas se... mas não estava aqui como Como é hoje, claro que não estava aqui como é. Eu cito isso, por exemplo. Uma vez eu fui numa entrevista de um podcast e eu falei sobre isso. O Rapadura, que é um rapper lá do Ceará, ele está radicado hoje no Distrito Federal. Mas ele conta que quando ele era pequeno, ele tem mais de 40 anos, tu sabe que São Luís do Maranhão é a capital do reggae brasileiro. Claro. Né? Sim. E não é por acaso, né? O Ceará, inclusive, está na mesma linha ali de São Luís do Maranhão, na ponta do Brasil. Isso que eu sou um torcedor do Sampaio Corrêa. Olha aí. O Rapadura conta que frequência das rádios do Caribe, em especial Jamaica, outros países ali, pegavam na costa brasileira naquela época, né? Então, as influências que eles tinham eram totalmente diferentes das que a gente tinha aqui. Porque talvez eles ouvissem coisas lá que não tocassem no Brasil naquele momento, né? Então, quem fazia o repente, a embolada, né? Outros meios de musicar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, embora não seja acreditado isso, né? E eu também não acredite, mas faça um link. O Nelson Coelho de Castro, por exemplo, é um cara que trabalhou muito essa questão das palavras. Olha só. Né? Eu gosto muito do Nelson. O Nelson bom demais, né? O Nelson trabalhou muito isso, assim, então... Aqui no estado, por exemplo, o Nitrodi mesclou a música dele com a milonga, com rimas e palavras do vocabulário gaúcho, né? A trova, então, Rafa, tem algo a ver? Com a trova também, com a trova, com a própria trova, né? eu diria, né? O Nitro é um cara que mesclou muito isso, né? Mas eu tô dizendo assim que o hip hop no Brasil, e por isso que a gente pediu patrimônio material, por quê? Porque, de fato, o hip hop não é brasileiro. Sim. Isso é um fato. Mas podia ter nascido no Brasil, eu acho. Podia. Mas ele não sendo e podendo nascer, mas ele se tornou brasileiro. Porque o hip hop ele é uma cultura que se adapta à realidade local. Mas tu dizes que ele não é brasileiro por todos os aspectos? De criação. Inclusive os musicais ou principalmente pelos outros elementos como grafite? Eu acho que o pontapé mesmo. A gente tem que reconhecer que um lugar deu pontapé. Assim, mas né? podia ter nascido no Brasil. Mas, por exemplo, uma coisa de reconhecer assim, nesse caso, é porque não existe... duas versões de onde foi o pontapé, né? Se existisse duas versões, a gente poderia até... Mas não existe. Há um consenso mundial de que o Kool Herc e a Cindy Campbell deram o pontapé inicial. Mas, por outro lado, no Brasil, há um debate que agora, por exemplo, o próprio Museu do Hip Hop tem proporcionado. Não um debate para desqualificar, né? E apagar ou omitir a história, mas... né? É um debate para dar o tom da simultaneidade da parada. O que eu quero dizer com isso? Em 84, por exemplo, quando os caras diziam que dançavam break lá na São Bento, né, diziam e faziam, né? Dançavam break lá na São Bento, em São Paulo, por exemplo, a estação do metrô. Aqui na esquina Democrática também, os caras já faziam isso aqui. Então, quem vai dizer quem veio primeiro, cara? Agora, o ovo ou a galinha, o Eu fiquei curioso porque o Piá disse o seguinte, mas podia ter nascido no eu vou dizer Brasil, por quê? Eu tenho provas disso. Então, vamos lá. Olha só, histórica. Provas é mais forte. E vale mais. E as provas estavam vivas vale até 2 pouco pontos. Tá, olha só. Quando esse movimento, por que ele surge nos Estados Unidos através dos toca-discos? Os negros norte-americanos, naquele momento, por causa da recessão do petróleo e a crise que acabou abalando por inúmeros motivos ali o sul do Bronx, em Nova York, eles transformaram o toca-disco, que era uma coisa para ouvir, que não é novo da música negra isso, transformou o toca-disco em instrumento.
Por quê? Porque os investimentos nas escolas de músicas pararam naquele período ali dos anos 70 nos Estados Unidos. Então, os negros e os latinos não tinham mais acesso a instrumentos e escolas de música em escolas públicas como havia algumas décadas atrás. Se tu pensar, o Joe Coltrane transformou o instrumento dele, que era um instrumento, transformou tirando outro som. O Jimi Hendrix fez isso com a guitarra, ele tirou outro, ele pegou a guitarra, que era um instrumento de um jeito, e transformou em outro, tá? Então, o que aconteceu? Os tocadiscos viraram instrumentos. Se tu pegar o paralelo aqui no final dos anos 60 e 70 em Porto Alegre, tá? O que é o hip hop? São vários estilos musicais num só. Na verdade, o DJ do hip hop, ele não é um DJ de rap. Ele é um DJ, tipo assim, esse cara, o Kool Herc, o África Bambaataa, ele tocava New Wave. Esses DJs, eu quando estive em Nova York, eu vi os caras, numa festa de rap, tu não ouve rap, cara, tu ouve 10% de rap. Tu ouve New Wave, tu ouve reggae, tu ouve soul, tu ouve rock, porque o DJ ele toca vários sons com as técnicas do hip hop, tá? Agora, Pô, isso parece carnaval na Bahia. O carnaval na Bahia tocava de tudo, cara. Mas olha só, vários sons. Ele pega esses sons, mas não toca igual. Ele usa técnicas do hip hop para executar. Mas é que não é só isso, né, Piá? Também tá ligado, por exemplo, a própria construção musical do rap, né? A origem do rap foi o sample, né? Quando o Piá fala do breakbeat, que é aquele momento do instrumental, da pausa vocal na música, ou seja, tu lupava aquele espaço, tu transformava aqueles 20 segundos em 3 minutos pra tu mandar um rap de 3 minutos e não só 20 segundos, né? E o sample, ele veio daí, né? Essa relação de tu, ouvir, né? Esses dias estava circulando um vídeo do KLJ de novo, falando como eles compuseram a música Jesus Chorou do Racionais, por exemplo. Ele ouviu um som do Al Green, a primeira introdução de 3 segundos, ele falou, lupa isso daí de novo. E ficou ouvindo por 2 horas os 3 segundos ali lupados que se transformou. Aí ele ligou pro Mano Brown, Mano Brown, é louco esse som, manda pra mim. Mandou sua parte ali, o cara botou uma batida em cima, uma semana depois o Mano Brown entregou a rima, a música pronta, que é um dos clássicos. Gente, eu tenho que ir no rádio fazer o intervalo, tá? Por conta do horário da propaganda gratuita eleitoral. Na volta o Piá vai nos contar essa história, Juremir, de por que, né, poderia ter nascido no Brasil. Em Porto Alegre. Ele não acabou de falar isso aí. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Olha. E depois vai ter uma guerra de rimas aqui também. O Piá trouxe o que trouxe a sua carteira de identidade? Eu tô querendo ver a prática. Uma breve pausa no FM, tá? No YouTube a gente vai ficando por aqui, tá bom? Já voltamos. Então tá, pessoal, de volta aqui pelo FM 107,7 da nossa FM Cultura. Piá tá em casa, né? Muito tempo aqui de TVE aqui, né, Piá? Pô, cara, eu tenho um carinho tão grande por essa emissora, cara. O Beto Xavier, eu vou voltar, viu? Eu só tô me enrolando um pouco. Olha aí, Beto. Mas é que é o seguinte, cara, a TVE e a FM Cultura foi um espaço que eu divulguei muito minha música, né? Já tem programa de rap, de hip hop aqui na FM Cultura? Não, agora no momento olha não aí, tem. Alô, Tem Beto, na TV, né? Na TV que a Jaque apresenta, né? Mas assim, mano, eu tenho muito carinho, trabalhei 5 anos aqui, né? Tanto na rádio quanto na TV. E eu acho assim, citei a Ipanema, né? Mas tanto a Ipanema quanto a TVE e a FM Cultura, para mim, sempre foram os maiores referentes de comunicação aqui. E eu fico muito contente de ter trabalhado intensamente nas duas, né? Aqui na FM Cultura, cara, eu apresentei o Cesta Básica, o Discoteca Brasileira na TV, cara, eu fiz carnaval, eu fiz jornada literária, eu fiz inúmeras feiras do livro, apresentei o Radar. Cara, fiz o carnaval, aprendi muito, né? Aprendi muito, sim, porque o tempo que eu trabalhei na Bandeirantes, colega do Nando, eu fiz pouca TV, fiz o Folharada, que era uma loucura, aquele programa, né? Então, assim, fiz TV. Inclusive, a minha primeira matéria foi com o Brother Nene. A primeira matéria que eu fiz, eu tinha a coluna antissocial. Em vez de ser coluna social, era a coluna antissocial. Boa. Eu falava... Ótimo. Em 98, eu Sua falava... coluna é muito mais interessante. Eu tinha a coluna antissocial que eu fazia no Folharada. Minha primeira entrevista foi com o Brother Nene, né? Que foi um dos pioneiros aqui da Black Music, né? Então, tenho um carinho muito grande por essa emissora aqui que a gente está... Ô, Piá, o Nando te desviou do foco. Vamos lá. Posso ir agora? Por que o hip hop poderia ter nascido em Porto Alegre? Olha, essa história é interessante. Então. Eu fiz a introdução de como o hip hop, né, é feito, foi criado, né, que uma influência de inúmeras músicas. Por quê? A gente, né, o Nando falou, mas como que o rock, né? Mas, cara, o África Bambaataa, quando produziu
né, a Planet Rock, que é a música mais popular dele, que é o início do Electrofunk. Cara, ele pegou o Kraftwerk lá dos anos 70, a música eletrônica alemã. Sim. Né, que não influenciou só o hip hop, os caras influenciaram a música eletrônica e pop do mundo inteiro dos anos 60, né, cara? Aí ele misturou, né, com as batidas funk, electrofunk. Então, assim, qual é a minha teoria, tá? Aqui em Porto Alegre, anos 60 para 70, Bedeu, Luiz Wagner, banda pau Brasil. Os caras não tinham tocadiscos, os caras não tinham a tecnologia do pobre negro americano do primeiro mundo. Os caras estão em Porto Alegre, os caras têm instrumento de percussão, a tecnologia era mandar fazer uma guitarra. Os caras misturam, cara, de uma maneira sem precedentes, misturam o rock, misturam o funk, o soul e o samba. Cara, sem saber nada que existia um Kuhurk lá nos Estados Unidos. Olha, cara, como a história e o mundo é interessante, como tem paralelos dessa BrainNet, né, pelo mundo. De novo, Bedeu, o Luiz Wagner... E a Banda Pau Brasil. Olha só, Brasil. Os caras criaram uma música, se tu pensar exatamente o que os caras fizeram lá nos Estados Unidos nos anos 70, os caras fizeram no mesmo período aqui em Porto Alegre, só que com as coisas que eles tinham. Eles não tinham tocadisco, Technic, enfim, Technic não existia ainda, mas enfim, eles não tinham aquela tecnologia que o negro pobre americano do primeiro mundo tem, que a gente tem que... de constar que é totalmente diferente, né? Um movimento pobre do primeiro mundo para um movimento pobre do terceiro mundo. Então, o que os caras tinham aqui? Instrumento de percussão, tinha o baixo, os negão das escolas de samba, mas começaram a ouvir o James Brown, começaram a ouvir os Beatles, os Rolling Stones. Cara, e esses caras fizeram exatamente o que os caras fizeram nos Estados Unidos, fizeram aqui e criaram o swing, só que da maneira deles, entendeu? Então, assim, olha que louco, assim, como os momentos históricos... E o Luiz Wagner tem uma música de 1972, cara... que ela é igual uma música do Dr. Dre, chama California Love. O groove é o mesmo, cara. Inclusive o Luiz Wagner disse que o Dr. Dre pegou dele, né? Não foi dele, Isso mas... é interessante, tem cara, momentos históricos de sinergia, de coautoria. Tu tá criando a mesma coisa em diferentes lugares, com marcas próprias. O Dr. Dre E o Luiz Wagner tinha uma batida de guitarra muito dele, né? Muito percussiva. E se tu muito, pensar, quando o Luiz Wagner foi tocar com o Jorge Ben ainda não tinha botado guitarra no samba, né? Na verdade, a guitarra do Luiz Wagner é um instrumento de percussão que foi creditado ao Jorge Ben fazer o pandeiro na guitarra. Mas quando o Luiz Wagner começou a tocar com o Jorge Ben não tocava guitarra no samba. E o Jorge Ben, se tu vê até... ele fez uma música, Luiz Wagner Guitarreiro, em homenagem ao Luiz Wagner. E se tu vê um DVD que tem do Jorge Ben com o Luiz Wagner, o Jorge Ben não toca guitarra quando o Luiz Wagner toca. Você está dizendo que o Luiz Wagner é que influenciou o Jorge Ben. Porque tocou na banda Zé Pretinho, tocou anos. Na guitarra, com certeza. Então, assim, me parece que todos os elementos estavam aqui... Porque é um jeito, não é o guitarrista, é um jeito de violonista tocando guitarra. Ele toca um violão na guitarra. Né? Com adaptações, é claro. Mas é um jeito diferente. E assim, o que eu acho? Essa coisa desse cantar ritmado, cara, ele vem da cultura africana dos tambores, né? Porque quando o James Brown mudou a música que ele citou, por que o James Brown mudou a música? Ele fazia um tipo de som que não é o som que ele é conhecido hoje em dia. O James Brown chegou um dia... Né? Quem era o grande maestro era o Fred Wesley, que era o parceiro dele. Quando eles brigaram e ele teve que tocar a banda sozinho, ele chegou e disse assim, os instrumentistas deles todos eram de jazz. E ele disse assim, cara, ele disse assim, agora a gente vai tocar percussão. Aí os caras, mas eu toco saxofone, cara. Eu toco piano. Como? Disse, não, todo mundo... E ele não brincava, né? Tipo assim, a gente vai tocar percussão. Toca o teu tambor pro cara do saxofone. O cara, mas cara, eu não toco... Ele não... Começa a repetir. E quando o James Brown mudou a música, todos os instrumentos viraram percussivos. Por isso tem essa coisa de James Brown, que a música dura 7 minutos e o cara da guitarra só faz... Né? E o cara faz um ataque, os metais. Então ele criou um groove, cara, uma coisa mais africana com instrumentos que já eram para outras coisas, para o jazz, enfim. Né? Então ele tornou a banda dele uma banda de percussão em todos os instrumentos. Muito bom. Ô, Rafa, Piá é uma escola em pessoa. Vocês dois, hein? Mas é uma aula isso aí, cara. É que tem tanta coisa, eu quero chegar aqui agora. Eu quero falar um pouquinho da construção do museu. Sim. Como é que rolou isso? O tempo está voando, hein? Quando é bom assim. Olha só, vocês cometeram um erro que eu já cometi. Qual foi? Eu fui fazer uma entrevista com o Rafa e a Malu Viana no mesmo programa. Tinha que trazer separados. Mano, e a Malu veio a falecer depois, né? É um projeto que eu fiz, um podcast contando a história do hip hop gaúcho dos anos 80 e 90.
E cometi o mesmo erro. Porque a Malu tinha uma história muito grande para contar, o Rafa tinha muita coisa também para Mas contar. o programa fica nota 10, assim. Mas aí fica redondo. É qualidade demais. O sentimento de quero mais, ô Júlio. Exato, e depois Só o museu já dá uma série, né? Depois pode voltar. Fala aí do museu. Cara, eu acho que é muito legal dizer assim. Eu me lembro de ter compartilhado a ideia com o Juremir, acho que há uns 5 anos atrás. Foi ali final de 18 para 19. A ideia surge principalmente com a proposta inovadora, né? Porque não tinha uma referência museológica aqui no continente. Só tinha nos Estados Unidos. E nem lá estava lançado. Lá só tinha a ideia e eles também estavam, assim como eu, com o papel embaixo do braço, tentando tirar uma ideia do papel. Né? Então a gente conseguiu multiplicar a relação de compreensão de importância de um equipamento de preservação da memória, do patrimônio, mas metodologicamente, né, não tinha uma referência assim, o que se faz primeiro para criar um museu? Tem que ter um local. Tem que ter um local. A gente chegou nesse consenso e foi em busca de um local. Encontramos, depois de 10 tentativas, uma escola desativada em 2018, 4 anos já jogada, né? E ela estava lá como um ponto de depedração. Escola municipal? Estadual? Ela era estadual, porém a escola estadual foi construída num terreno municipal. Então, logo, quando fecha, retorna ao município, né? Então, a gente vai em busca de um espaço e consegue formalizar um TPU, que é um termo de permissão de uso, mas ninguém apostava que a gente faria em 1 ano e meio que a gente conseguiu fazer, né? Tanto mobilização de pessoas para encamparem a ideia, né? E aí fazer um processo democrático, popular, participativo. A gente fez uma pesquisa que entrevistou mais de 1.000 pessoas. Essa pesquisa nos deu o segundo passo, né? Que seria onde estaria e qual seria o acervo que seria doado e logo exposto dentro do museu. A gente fez um projeto que a gente viajou 1.500 quilômetros em todo o estado, arrecadando o acervo. As pessoas doaram de livre e espontânea pressão minha. Então, nesse sentido, né, livre e espontânea pressão que eu falo, é isso, né, meu? Às vezes os caras não queriam doar, eu falo, doa, cara! Que doa, né? Aquela pressão até doar. O que tem a galera que vai lá conhecer o museu, tá? O museu tem mais de 25 atrações hoje, né? O museu virou um complexo, eu chamo um complexo de oportunidades. Porque tem o museu visita guiada, alguém que quer lá, tem, alguém hoje vai são orientar. 52 pessoas trabalhando no museu, a gente tem uma equipe de mediação de 4 pessoas, então tem 4 monitores. É profissional isso, né? Profissional, Jeremias. Nossa, não é brincadeira, Olha, não. O início do museu, até a inauguração, foi um investimento de 2,5 milhões de reais em todos os projetos, que nos deram a base e como é que vocês levantaram esse dinheiro todo? Primeiro, utilizando dos mecanismos públicos que existem, seja a Lei editais, Rouanet, né, LIC do Estado, editais, até outros mecanismos que não são tão populares como, e são legais, né, isso que eu quero frisar, como os recursos de termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho. Em vez deles fazerem a multa e ir para um cofre do próprio MPT, eles têm a condição de fazer uma compensação de dano. Mas tu aprendesse assim todos os atalhos. Todos os atalhos. Todos. E hoje, por exemplo, a gente chega a um investimento de 8 milhões até o final de 2025 e com uma perspectiva de investir outros 23 milhões nos próximos 4 anos. Então, eu estou falando... Quem é a diretoria? Quem cuida de tudo isso, Rafa? O projeto ele parte administrativamente da nossa entidade, que é a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Mas ele não é um projeto de monopólio nosso ou que a gente manda sozinho. A gente tenta construir, embora o Brasil precise dessa representação jurídica ali, né, de uma entidade ou de um coletivo ou de uma, né, a gente, como começou esse processo lá atrás, né, não tinha ideia de migrar, por exemplo, para uma associação de amigos do museu, por exemplo. Algo que hoje a gente pensa para um futuro, ter uma associação. Isso é um instrumento muito bom também. Porque tu abre ainda mais, né? Claro. Tu abre ainda mais, tu democratiza e etc. E todas então, essas grandes fundações aí, Teatro São Pedro, OSPA, tudo tem uma associação de amigos que dá um apoio, um amparo fundamental. Exato. Então a gente agora está pensando nisso, né? Rafa, mas é por isso que tu fica sem tempo para tua música, tu é um gestor de uma coisa gigantesca. É por isso mesmo, é por isso. E não por menos eu sou o captador, então tem que correr atrás de quem quer investir, de quem quer patrocinar.
Eu tenho infinitas reuniões por dia apresentando o projeto, tentando convencer, tentando sensibilizar, né? Isso gera mais emprego, gera mais renda. Por exemplo, agora durante a enchente, o museu não só parou todas as atividades lá dentro, a gente colocou o espaço, que são 4.000 metros quadrados, como um centro logístico. Eu cheguei numa brincadeira interna, assim, com meus companheiros, dizer, olha, se tudo der errado, porque a gente perdeu no âmbito pessoal, na enchente, e no âmbito de projeto também a gente perdeu, né? Lá em Esteio, a casa do Hip Hop foi alagada, de novo. Porque no ano passado, em junho, foi alagada também, né? E os eventos pararam todos, né? Tudo parou. Então eu falei, se der tudo errado, a gente abre uma empresa de logística, porque eu virei especialista em receber carreta de doação e despachar doação para as comunidades, né? A gente doou mais de 300 toneladas de donativos. Legal. Variados, roupa, comida, água, colchão, cama, cobertor, tudo que vocês imaginar, a gente doou, inclusive dinheiro. A gente conseguiu mobilizar apoios na ordem de R$500 milhão que foram para entidades, coletivos. Nós criamos mecanismos de fomento para o hip hop em específico. A gente criou um cartão. Lembra que o Ministério da Cultura antigamente tinha o Vale Cultura? Que as empresas davam lá R$50 para o colaborador ou trabalhador poder usufruir, né? Comprar um livro, ir no cinema, ir num teatro. A gente criou um cartão que era o Vale Cultura Hip Hop, no valor de R$565 por pessoa. Nós pegamos inicialmente 100 pessoas. Isso tem que repercutir muito mais. Eu estava pensando, o Felipe Neto doou aí 450 mil para... É que o Felipe Neto é mais famoso que a gente, exato, entendeu, Juremir? Ele doou 450 mil para os editores gaúchos que estavam fazendo uma arrecadação. O que a gente fez é maior que o Felipe Neto fez. Muito maior, todo respeito, mas é dizendo. incrível, cara, É o trabalho, né, de É arrecadação. E assim, e tu vai no museu... Se tu somar o que deu 300 toneladas de donativo, só a grana que deu para envolver 300 toneladas, é muita grana. Teve uma carreta que chegou que era 60 mil litros de água. Tu entendeu? Inúmeras carretas com cesta básica. Foi comprado mais de 3 mil cesta básica, sabe, Nando? Então o negócio é muita coisa. Muito forte. E o trabalho continua até hoje, né? Continua até hoje. Não parou mesmo com, né, o final aí, né? O trabalho continua e além disso, o seguinte, né? O Rafa te convida para uma reunião e tu já vai puxar ferro, né? Tu já vai carregar coisa. Não né? sai Vamos de lá no mole. Não, Eu isso é falei muito pra legal. eles que eu convido acontece. pra oficina de montar a cesta básica, né, meu? O pessoal vai pra Nando, reunião Mas isso é muito cultural, legal a faz vibe, oficina. né? A vibe de todo mundo Ô, colaborando, Nando, né? o Piá estava preparando o equipamento dele ali para algum. Piá, Ele estava mexendo. Deixa eu só ali. dar o endereço aqui. Fala aí, Deixa eu só dar o Deixa eu endereço mostrar aqui. Deixa eu só dar o endereço do museu. Fica na Rua dos Nativos, 545, ali na Vila Ipiranga. Isso. Ah, Rua Parque dos Nativos, 545, Vila Ipiranga. É Parque dos Nativos? Parque dos Nativos. Parque. Na Parque. zona norte da capital, fácil acesso. É bem fácil. Ao é lado bem da fácil. Avenida do Forte, então é um ponto de interlocução. Eu tive lá sábado. Vai fazer Foi. uma doação ao vivo aqui pro Rafa. Olha aí. Opa! Olha aí, ó. Esse aqui é o primeiro registro do meu grupo, Os Lords. É um disco raro aí. Como é o nome? Dos Lords. Fala no mic ali, Piá. Os Lords foi meu primeiro grupo e a gente lançou uma coletânea, cara. E eu tô aproveitando aqui o programa para já doar outras coisas, que eu vou fazer uma exposição ano que vem, lá no museu, né, da minha carreira aí, uns 30 anos que eu tenho aí do hip hop. E esse foi uma coletânea, um projeto chamado Outros Sons, que saiu 2 músicas nossas, né? E daí já vou deixar pro Piá, Rafa deixa eu só aqui. te dizer uma coisa, Piá. É. Já foi E radialista. tem o disco dos Quando- Lords aqui. Quando tu vai que- num programa de entrevista, tu tem que levar presente pros apresentadores. né, pros Pois convidados. é, não entendi essa parte. Obrigado, Piá. Obrigado, meu velho. Obrigado. Os apresentadores têm que ganhar presente, Piá. Exato. Só que a gente tá no rádio, então eu trouxe umas fotos aqui que os caras dizem assim, pô, Piá, mas eu achei que tu era mais velho porque tu tá tanto tempo, né? Se eu pintasse a barba mais, veio dizer que eu tinha 30 anos, né, cara? Mas olha só que legal aqui, uma foto eu com 10 anos dançando break. Olha aí, Que eu velho. tô separando pra exposição Olha que eu só. vou Fazem fazer. 60 anos nessa foto aí. É. Olha só. Isso aí é né? 1954, Isso, 83. mais ou menos. É. Tá? 83. 83. E aqui, ó, minha primeira apresentação numa festa no Mano Delso com 17 anos. Legal, cara. E olha só que legal, aqui a gravação do nosso disco, quem não tá vendo, quem tá no rádio, né? A gente tá na mesa de som da Isaek, né? E aqui, cara, quando a gente mixava, ontem a gente tava mixando uma música com o Nando, né? Quando a gente mixava uma música, a gente mixava entre 4 pessoas, né? Porque não tinha como programar a mixagem. Então, assim, ficava um mano lá que só botava o eco.
o outro só botava a sirene da polícia, né? Aí Tudo simultaneamente. a mixagem ela era ensaiada, né? Então a gente errava a mixagem e voltava pro início da música. Tudo de novo. Então essa música que tem ali, por exemplo, que tem sirene, tem tiro, então a gente ouvia o NWA, ouvia o Public Enemy, que parecia uma trilha sonora de um filme, né? As músicas, os caras contando as histórias, que nem o Racionais faz muito, assim, né? Aí fala da polícia, tem a sirene da polícia. Aí o cara deu o tiro, tem o tiro. Como é que a gente ia fazer naquela época sem equipamento, sem sampler, né? Então a gente soltava na hora, então a gente era entre 4, né? E nessa foto que eu tô aqui, ó, eu trouxe o boné, esse mesmo boné de 92, né? Olha só. Lorde. E a gente... Parafusado ainda. E a gente, tipo assim, É uma relíquia. a gente queria fazer um boné, não tinha como comprar, Legal, cara. né? Então, assim, quem não tá vendo, tá até pintado ali, que a gente queria um boné todo preto, não tinha todo preto na época, né? A gente tava falando de 90, isso. A chapinha a gente mandou fazer, a gente quebrou umas 3 chapinhas tentando entortar ela e botar, né? E o hip hop tem muito isso, né, cara? Faça você mesmo. Né? Eu acho que essa, entre outras coisas, do hip hop a gente não pode perder hoje com a facilidade, né? Então isso talvez leve, digamos assim, para as letras que estão sendo feitas hoje, tudo. Que assim, o museu também é muito legal nisso, que tem muita coisa coletiva no museu acontecendo, né? Desde essas cestas básicas, todo mundo vai ajudar, contribuir, né? E não tem assim, eu tô cansado, não tem nada, é todo mundo, vamos pegar junto. E algumas vezes que eu estive lá, tava chovendo, tava os manos tudo, as minas lá na chuva, ajudando a descarregar, todo mundo com esse pensamento coletivo. Então isso a gente não pode perder, né, cara, do hip hop, essa coisa coletiva, que eu entrei nessa por causa disso, assim, a minha mãe era aquela pessoa ali no bairro que ela na Páscoa, cara, aí mesmo a gente tendo pouco, ela fazia meu pai lá comprar os brinquedos, distribuir para a gurizada da vila, né? No Natal também, a distribuição de brinquedos, a gente tinha pouco, mas a minha mãe era a pessoa ali, né, e fazia sopão para a galera, não sei o que, tava todo mundo sempre reunido. Por isso que eu entrei um pouco nessa, por isso a minha casa virou a casa onde rolava as reuniões dançantes, porque a minha mãe já fazia essa história, né, de vamos dar brinquedo para, né, vamos ajudar as crianças, né, e assim... No hip hop tem um lado social muito forte. Muito forte. Muito forte. É um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é algo que tem um senso do coletivo muito forte. E dá o sentido de ser hip hopper. Dá o sentido, né, de ser hip hop. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui também para quem está ouvindo a rádio. Eu trouxe uma carta, cara, que me mandavam muita carta das penitenciárias, que me ouviam na rádio e mandavam as cartas, né, dos caras lá. Os caras que estavam presos. Assim, eu já fiz muito, enfim, né, como tem o hip hop tem esse lado social. Na antiga FEBEM, eu dava aula de produção musical, de DJ, né, na fase, né, enfim, no presídio aqui central. E olha só como a gente se comunicava, cara, né? Para quem está ouvindo a rádio, eu tô com uma carta na mão, para quem está vendo o vídeo, que eu recebia muita carta na rádio, cara. E aqui os caras contando a história dramática de vida, né? E agora a Associação do Hip Hop, né? O museu está fazendo um documentário sobre os 50 anos do hip hop, 40 anos desse movimento aqui, que eu estou fazendo parte. Cara, e a gente começou as gravações no final de semana, né? E com o Rafa ali, cara, as histórias emocionantes que a gente ouviu dessas pessoas, né? Gente, assim, de superação, né? Tem o Timão lá, que foi um menino que eu conheci nos anos 90, cara, que ele era magrinho, hoje o Timão tá forte, assim, eu nem conhecia ele. Timão, mas tu mudou. Cara, um cara com uma história de vida, de superação, perdeu o pai com 5 anos, a mãe entrou em depressão, porque o pai morreu, foi assassinado. A gente, né? A gente tem só 6 minutos, quer fazer um som pra nós aí? Antes, não é que eu trouxe os discos ali. Não, mas eu acho que o PA traz uma contextualização massa, e para fechar sobre o museu, acho que é interessante assim, como as políticas públicas, Jeremir, que a gente já teve no país, né, em outros momentos, seja em Porto Alegre, no estado, ou no próprio país como um todo, elas também acabaram nos orientando para criar o museu, né? Não por menos agora, há poucos dias, a gente fez o orçamento participativo do museu. E o que é o orçamento participativo? Quando eu falo que a gente vai investir milhões no hip hop pelos próximos 4 anos, projetando distribuição de renda, acesso, né, condição, inclusão, a gente não definiu esse orçamento sozinho. A gente abriu para que a comunidade hip hop enviasse propostas de como deveria ser aplicado. Por quê? Porque agora, nesse primeiro ano do museu, a gente lançou 5 editais. Mas nem todo mundo gosta de edital, né? Porque, por mais que o edital seja um processo democrático, participativo... Tem a parte burocrática. Mas o edital ele não é o finalístico melhor, assim, a melhor condição finalística para fazer
levar recurso para projetos, para iniciativas, pessoas, etc, né? Então a gente está tentando quebrar a cabeça agora para entender, além do edital, o que mais fazer, né? Aí vem a proposta do pessoal, dando ideias, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? Legalmente pode ir por esse caminho, pode ir não sei o quê. Então a gente tenta agora juntar boas ideias. Eu acho que essas políticas públicas todas nos orientam para fazer uma boa gestão e tem servido de exemplo aí pro mundo, né? 4 minutos só. Que eu quero falar do trabalho de vocês, pessoalmente. Bora. O que tu anda fazendo, Pia? O que tem de projeto? Pessoal que curte teu trabalho, quiser te chamar. E depois eu quero que o Rafa fale também. Bora. Eu tô fazendo uma música com o Nando, né? Queremos ouvir em primeira mão. Em primeira mão, vamos rapper aí, rodar mano. aqui na A FM gente tá Cultura. fazendo, tô produzindo um som com o Nando, produzi há cerca de 2 meses atrás um remix pro Zoeira, né? O Zoeira faz uma festa, os guris do Zoeira fazem uma festa muito legal, chama Samba de Rei, cara, onde eles misturam samba de mesa, samba de roda, com black music, que eu participo das festas dele e fiz um remix dos caras. Cara, eu tô sempre produzindo, né? Eu faço muito eventos de rua, que é uma coisa que eu trabalho, né, bastante, mas o projeto que eu tô ligado ao hip hop, que eu tô mais envolvido agora, é um projeto em vídeo, né? Mas o DJ continua botando som, essas coisas. Cara, o DJ toca toda semana. E o pessoal te acha onde quiser te contratar no Instagram? No Instagram ali, Piá Produtor, né? Piá Produtor. Toco toda semana, cara. Toco, assim, artisticamente, é a maneira que eu mais me expresso e que financeiramente eu mais dependo também, né? Toda semana, praticamente, eu toco, né? Inclusive, as minhas datas acabam toda hora, eu falo lá no grupo dos grill, dá pra trocar essa data, porque eu quero pegar uma grana lá e fazer aqui. Inclusive, as coincidências que têm acontecido para eu entrar nesse projeto, interessante que semana passada, final de semana a gente gravou em Esteio e eu toquei em Esteio. Então eu tava 7 minutos do local que eu ia tocar, então eu acabei de gravar e toquei lá. Agora semana que vem a gente vai gravar em Caxias e eu tenho uma festa agendada já faz 2 meses em Caxias, no dia 19 e a gente vai dia 20 para Caxias. Né? Então, trabalho muito com Acasos da vida, mas não são por acaso. Produzo bastante música e nesse momento sou apresentador desse documentário em homenagem aos 50 anos do hip hop, 40 anos do hip hop aqui no Brasil. Quando é que vai ficar pronto esse documentário? Olha, ele é pro ano que vem. Ele é uma série documental com 10 episódios. Eu tô diretamente envolvido nisso, mas olha, Nando, eu ficaria aqui horas falando dos projetos que eu tô envolvido. São muitos. São muitos, Juremir. E é isso, cara. Como é que faz pra dar conta? Tem que sobrar o tempo pra tua música. Sobra tempo pra família ainda. Tem um filho de 5 anos, o Augusto, mandar um beijo pra ele. Qual é a entidade que vai dar? Alguém poderia dar mesmo, porque é uma forma de valorizar. Ninguém valoriza, mas é uma forma de valorizar. Saber do artista agora. Olha, eu tô gravando junto ao Nitrodi, lá no estúdio do Nitro, mas estou produzindo com algumas outras pessoas, o Rapadura é um deles, o Jay Gueto, né, e o próprio Nitro, e a gente está gravando aí, talvez, 6, 7 músicas, eu vou escolher entre 30, eu já escolhi essas 6, 7, dessas 6, 7, 4 que vão sair em formato single, né, e a ideia é lançar músicas EP. Inéditas? Inéditas, todas inéditas, né, algumas com participação, outras solo, me reinventando também um pouco, né, a gente acaba ficando... enferrujado, eu não sei se acontece isso contigo, Jeremir. Às vezes, se fica um tempo sem escrever, depois... se ficar sem escrever, desaprende. Desaprende. Sim, a mesma coisa da música, né? Você fica sem fazer... O Juremir é capaz desaprende, de demorar até uns 3 ou 4 meses para lançar o próximo livro. Quem vai desaprender? Então, máquina de lançar livro. Tô com a agenda aberta, eu postei semana passada, inclusive, já me procuraram aí 30 e poucos locais para fechar show pro ano que vem. Né? Nem lancei nada ainda, mas já querem o show, isso é bom. Então eu tô agora com a missão realmente de gravar para poder botar pra rua e circular novamente, né? E apostando muito nisso, assim, né? Fortalecer o meu lado artístico para também essa força que eu vou ganhando novamente dedicar para manter os projetos. Né? Essa é a minha missão, Juremir. Que né? maravilha. Criar essa relação. Fechou, professor. Fechou, aprendemos demais e somos admiradores. Né? Que aula, muito bom. Aula. Vamos junto. Parabéns Obrigado. aí, cara. Valeu mesmo. Obrigado aí pelo convite aí e sorte no programa aí. Valeu, rapaz. Obrigado, Rafa. Nando, e parabéns e obrigado pelo convite. E vamos estar sempre à disposição e eu te espero de novo lá no museu. O Juremir está super convidado e convidem os seus para irem conhecer. Tá certo. Valeu, muito obrigado, gente. Pensando bem, termina aqui. Tivemos o Piá, né, o DJ Piá e também o Rafuage, os convidados hoje aqui no nosso Pensando Bem da FM Cultura e do canal no YouTube agora do Pensando Bem. Então tá nos assistindo agora no YouTube, te inscreve no canal, deixa o teu like, tá? Porque o canal começou ontem, né? Então nós precisamos, né, dessa moral de todo mundo para crescer. Quanto mais like, mais o YouTube indica o canal, tá bom? Bom final de semana para todo mundo, de preferência sem fumaça, né?
A fumaça tomou conta de Verdade. Porto Alegre. Toda Tchau. parte.